Estamos ao vivo para todo o Brasil, para toda essa emoção chamada Brasil. Eu espero que você já chegue com um sentimento muito poderoso dentro de ti. Eu espero que você se sinta compelido. Eu espero que você sinta essa chama. Você está sentindo essa chama agora, saindo do fundo do seu coração? Essa chama se chama... Dê o seu like. Dê o seu like, porque são 8 horas e 1 minuto da noite do dia 4 de julho de 2023 do Senhor Jesus Cristo, e estamos aqui para mais um dia, mais uma aula. Mais uma aula, e olha, eu quero chamar essa aula, assim como eu chamava ela há 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu não me lembro, não me recordo, 3 anos atrás, as famosas Aulives. Eram Aulives, elas aconteciam de uma forma tão espontânea, tão poderosa. Naquela época eram aulas gratuitas, e hoje a gente volta às origens, né? Hoje nós temos um conteúdo que ele é direcionado para as pessoas que estão dentro do VDP, que inclusive foi uma mensagem de uma pessoa. Olha como, eu até estava refletindo sobre isso, olha como existe o poder nas mãos de uma pessoa. Como pode ter um poder gigantesco na sua mão agora? Uma dúvida que foi colocada dentro da nossa comunidade no Discord gerou essa aula que vocês vão assistir aqui nesse momento. Só que hoje, o Júlio me recordou bem. O dono, né, o dono desse conteúdo, que deu a ideia desse conteúdo, foi o Rodrigo Braga, dentro da nossa comunidade, direto do Discord. Então, agradeçam a ele por ter tido esse ímpeto de tirar essa dúvida e dizer, e eu olhar para aquilo ali junto com a equipe, com o Júlio e com o César, falar assim, por que isso aqui não vira uma aula extra dentro do VDP? Porque existe um axioma do mercado, né? Quando você coloca um produto na rua, você empacota ele, você desenvolve o produto, empacota ele, vende para as pessoas e vai revendendo isso ad eterno e atualiza, nem precisa atualizar, porque não foi o que você prometeu. E a verdade é que a gente nunca prometeu que o VDP ele ia continuar crescendo e se expandindo em conteúdo. Que ia se expandir em comunidade, com certeza, mas em conteúdo nunca foi uma promessa. Só que eu sempre tive o desejo, sempre tive o sonho de compartilhar ideias. Mas assim, não é de ontem, nem de antes de ontem, nem do ano passado. A gente está falando de desde que eu tinha, sei lá, uns 7 anos de idade, me entendia por gente, eu já, de alguma forma, visualizava eu ensinando algo. Ensinando algo, seja lá o que for, se eu ia ensinar a trocar pneu, se eu ia ensinar a dar carinho no gato, se eu ia ensinar... Inclusive, eu tenho certeza que quando eu tinha essa idade, eu não fazia a menor ideia do que era design, né? Imagine saber que eu ia dar aula de design, mas eu sabia que eu queria dar aula. Isso aqui é muito prazeroso para mim. Então, saibam que temos 178 pessoas aqui, espero que já estejamos com 160 likes, tá? Só um parênteses importante. Se você, de alguma forma, está feliz em estar aqui comigo, você pode ter certeza que eu compartilho do mesmíssimo sentimento. Hoje é 4 de julho, né? E daqui a 5 dias é o meu aniversário. No dia 9 de julho, eu faço 28 anos de idade. E quando a gente começa, assim, há uns 3 anos atrás, eu me senti uma pessoa super nova. Só que agora eu tô me sentindo, a cada ano que passa, eu tô me sentindo não menos novo. Tô me sentindo um pouco mais velho. E conforme você vai ficando mais velho, você começa a olhar para trás na sua vida, inclusive deve ter pessoas aqui que são mais velhas do que eu, ou que têm minha idade, que são mais novas, então é importante a gente ouvir isso também. Já faz parte do conteúdo, inclusive. Espero que vocês já estejam tomando nota. Eu faço 28 anos, eu comecei na profissão de forma informal. Se eu não me engano, foi ali com meus 15, 16 anos, não lembro bem. Isso, dão quantos anos, gente? 28 menos. Peraí, deixa eu abrir uma calculadora aqui. 28 menos 16. Ó, lá se foram 12 anos. 12 anos que há 12 anos atrás é que eu sabia, eu tinha convicção que o que eu deveria fazer da minha vida estava relacionado ao design. Eu garanto para vocês que não sabia que ia ser trabalhando com marcas, com identidades visuais, não conseguia vislumbrar o que era, mas eu sabia que era com design, porque assim, eu entendia, eu sabia, no fundo eu sabia que
eu não era bom o suficiente para outras coisas. Sabe? Eu era convicto de, irmão, se não foi isso, vai ser o quê? Porque isso aqui que eu sei fazer. Eu sei abrir o computador, eu sei abrir esse programa aqui e fazer uma arte. Não sabia, não tinha conhecimento suficiente para fazer o Enem, para tirar uma boa nota, para fazer engenharia. E eu tinha uma convicção ainda mais poderosa, que eu seria infeliz em outra profissão. Eu seria infeliz sendo médico, eu seria infeliz sendo advogado, eu seria infeliz sendo engenheiro. Isso era claro para mim. Então, estava dentro do design. Estava ali, estava latente. É isso aqui que você vai seguir. E há 12 anos atrás, uma das coisas que mais reverberam até hoje na minha profissão, no que eu sou hoje, era a minha completa e total ignorância. Eu era extremamente ignorante. Eu era de uma ignorância, assim, admirável. E a ignorância, nessa época, para mim, foi uma bênção. Porque eu entrei para fazer, mas eu entrei sem saber se ia dar certo, se ia dar errado, se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, se tinha clientes para o que eu queria fazer, se não tinha, se existia um futuro no que eu ia fazer ou se não tinha. Não tinha esses conteúdos, não tinha criadores de conteúdo nessa época que pudesse me falar sobre isso. Então, eu não só não sabia, como eu ignorava essa informação ao ponto de nunca ter me questionado isso ali no início da carreira. Porque ali, para mim, isso é uma coisa que, mais uma vez, na minha época foi por ignorância. Na minha época foi por ignorância. E hoje eu quero que, de alguma forma, vocês levem isso para a cama, eu quero que vocês levem isso para a semana de vocês. Na época a ignorância era tão grande e para vocês será conhecimento. Eu dividia o meu trabalho dos meus sonhos em gavetas diferentes, em caixas diferentes. Eu não colocava sonho e trabalho na mesma caixinha. E eu vou falar por quê. O meu primeiro e único trabalho de carteira assinada foi como técnico de informática de uma operadora representante da Oi em São Luís do Maranhão, chamada Lotemoc, tá? Eu morava no Quatraque, que vejam dessa forma, o bairro habitacional classe média baixa e ia todos os dias para a área da cidade, que era a área empresarial da cidade. Então eu acordava às 4 horas da manhã para chegar no trabalho 8 horas da manhã. Essa era a ideia. 4 da manhã eu tinha que acordar, eu ia andando até a parada de ônibus, da parada de ônibus eu entrava e de lá da minha casa até o meu trabalho eu chegava na hora de bater meu ponto. E o mais louco disso tudo, e por que eu tô falando sobre isso, é porque foi nesse lugar onde os meus maiores sonhos nasceram. Olha que loucura. E eu espero que de alguma forma eu tenha pessoas aí desse lado que estejam tendo a empatia ou que de alguma forma tenham passado, talvez estejam passando por isso. O ônibus que eu pegava, a parada que eu estava, que era perto da minha casa, era a última parada para que o ônibus fechasse e nunca mais abrisse a outra ponta da cidade. Vão ter pessoas que vão se identificar com o que eu estou falando, vai ter outras pessoas que não. O que isso significa? Na minha parada, entravam pessoas o suficiente para que não fosse mais possível entrar mais ninguém. Então não tinha por que o ônibus parar em nenhuma outra parada. Então o ônibus, na hora que eu entrava, ele fechava e ele só abria do outro lado da cidade. O que isso quer dizer? Que o ônibus estava abarrotado de seres humanos. Abarrotado de seres humanos. Assim, se você nunca passou por essa situação, eu não estou falando que não é uma situação triste, não é uma situação deplorável, não é uma situação constrangedora, mas 4, né, eu acordava, tá, 4h30, 5 horas que tinha que esperar o ônibus chegar, você era obrigado a ter contato físico com outras pessoas que você não conhecia. Já parou pra pensar nisso? Você ser obrigado 4h30, 5 horas da manhã, tá tendo contato físico com outras pessoas que você não conhece. Por quê? Porque, inclusive, quando a porta fechava, ela empurrava os seres humanos para dentro do ônibus. Era muito louco isso. De assim, venham para dentro do meu ônibus. E aí você ficava imprensado na porta, imprensado entre uma pessoa e a porta.
Quando eu dava sorte, eu ficava do lado do motorista, assim, o motorista aqui, eu aqui, olhando para frente. Quando não, eu ficava na escadinha, logo aquela escada do ônibus. Então, eu nunca, em um ano que eu trabalhei nessa empresa, eu não fiquei muito tempo lá, porque, como eu disse, né, eu lembro que no dia que eu saí dessa empresa, eu falei assim: ninguém nunca mais vai assinar essa carteira. Ninguém nunca mais vai assinar minha carteira de trabalho. Mas isso é uma história para outro momento. Em um ano que eu trabalhei lá, eu nunca fui, em hipótese alguma, sentado para o trabalho. Em hipótese alguma. Eu nunca passei a roleta. Olha o que acontecia, você entrega o dinheiro pro cobrador e ele gira a roleta, mas você sai pela frente, porque não tem como. Não tem como você passar da frente do ônibus, passar pela roleta para sair por trás do ônibus. Então, em um ano que eu trabalhei lá, essa era a minha jornada. E lá foi onde eu construí com muita vivacidade, era muito vívido. Foi lá que eu construí a minha caixa de sonhos. Porque eram horas dentro do ônibus, era uma situação desconfortável, mais uma vez, não era triste, degradante, nem terrível. Não quero que vocês achem que eu estou falando, meu Deus, o Caio sofreu. O Caio não sofreu, tá bom? O Caio não sofreu. Tira logo isso da frente. Você pode abrir qualquer outra live e eles vão estar colocando isso como sofrimento. Não foi sofrimento. Porque eu botava meu fone de ouvido. E do minuto que eu colocava meu fone de ouvido, a playlist era sempre a mesma. Eu colocava as músicas e eu ia de casa até o trabalho, pensando em cada coisa que eu ia ter no meu futuro. O carro que eu ia ter, a casa que eu ia ter, como ia ser, como é que eu. Cara, foi um ano disso. Então você precisa começar a evoluir o teu sonho. Ao ponto de depois eu saber quais seriam as palavras que eu usaria para receber meus amigos na minha casa. Seria um café da manhã, seria um almoço, seria um reencontro dos amigos da escola. O carro eu ia dirigir de tal lugar até tal lugar. E depois eu ia querer trocar esse carro e eu ia conhecer tais lugares. Eu lembro o quanto foi importante para mim essa trajetória de um ano com fone de ouvido, imprensado naquele ônibus, construindo a minha caixinha onde eu coloquei todos os meus sonhos. Só que o problema de você construir sonhos sem ter acesso a eles é que você não consegue compreender, você não tem como, você não sabe como é que você vai chegar neles. Você, como que eu vou chegar? Eu sabia que eu queria, mas nem por um segundo eu tentei. Na verdade, uma vez eu lembro de ter tentado falar assim, tá, Caio, tá sonhando pra caralho, né? Mas como é que faz isso? Como é que tem um dinheiro pra isso? Como é que, como que você, como é que você vai fazer dinheiro pra que esse dinheiro vire sonhos? E quando eu era novo, eu não tinha essa resposta, eu parei de pensar nisso e só continuei sonhando. E eu tenho certeza que tem muita gente hoje ou que já esteve nessa exata situação. Você estava sonhando, mas se você parasse para pensar como é que você ia tangibilizar esse sonho, era impossível, irmão. Impossível. Era impossível. Era impensável. Eu não conseguia imaginar como era possível um cara que ganhava R$ 800 por mês, com os descontos ia para 600, eu ganhava parcelado esse dinheiro no começo e no final do mês, então era tipo assim, 300 e poucos reais no dia 5, 300 e poucos reais no dia 20, como que aquilo iria virar um carro? Não tem como. Então, o que me restava era simplesmente sonhar, só sonha. E quando eu entrei no mercado do design, graças a Deus, pela minha ignorância, eu não tentei misturar a caixa do trabalho com do sonho, porque não ia dar certo. Porque quando eu comecei no trabalho do design, cara, o ápice de dinheiro que dava para ganhar com o meu trabalho era R$ 800. R$ 800. E posso falar, aquilo ali era o mundo para mim. Aqueles R$ 800, eu lembro dos primeiros R$ 800 que eu fiz. Foi fazendo post de Instagram para um restaurante chamado Bangalô, que ficava de frente para o mar. Ficava ali na litorânea. E eu lembrava que eu falava assim, cara, eu ganhava um salário mínimo para trabalhar naquela empresa como técnico de informática, sabendo muito pouco do que eu estava fazendo. Era o mês inteiro, ônibus lotado,
e eu vou ganhar o mesmo dinheiro sem precisar sair de casa. Mano, eu fiquei numa excitação. Eu não sei explicar isso, mas eu fiquei tão feliz com aquela notícia. Mano, eu vou ganhar a mesma grana que eu ganhava naquele raio daquela empresa, sem precisar passar por todo aquele inferno que eu tinha que passar todos os dias. Eu ganhei. Gente, naquele dia eu disse assim: pronto, agora a vida tá feita. Agora não tem volta, é isso aqui. E isso eu lembro de ter pensado isso e ter ligado para uma pessoa na hora e falado assim: olha, com um projeto, eu tô conseguindo colocar um salário mínimo no bolso. Se eu conseguir 2 projetos, são 2 salários mínimos. Imagina se eu conseguir 4 projetos. Meu Deus, eu vou ganhar o mundo com isso. Mas, se eu inventasse de abrir essa caixinha do trabalho, onde o ápice da grana para mim era R$ 800, e colocar na caixinha dos sonhos, onde os sonhos eram 8 milhões, ou eu ia estragar o meu trabalho, ou eu ia estragar os meus sonhos. Ou eu ia apodrecer os meus sonhos, porque, mano, aí imagina eu fazendo essa mistura. Eu abrindo a caixa do trabalho, abrindo a caixa dos sonhos e jogando os sonhos aqui no trabalho. Eu ia estragar, eu ia apodrecer os meus sonhos. Porque não tinha como realizar ainda. E se eu tentasse jogar os sonhos pro trabalho, eu ia colocar uma pressão tão grande no trabalho naquela época que eu ia estragar o meu trabalho. Então eu só vivi. Eu vivi. Eu vivi a minha jornada, eu vivi a minha carreira. Porque eu sabia que não eu como designer, mas eu como Caio César eu ia realizar os meus sonhos. E eu tô falando isso para vocês, e por que eu falei do meu aniversário ser no dia 9 de julho? Que quando eu estava trabalhando ali, fazendo esses R$ 800 ali num projetinho ou outro, eu lembro que por um projeto eu descobri um termo que era boutique hotel. Vocês já ouviram falar de boutique hotel? Na época, boutique hotel não é um negócio novo, tá? É uma parada milenar, né? Mas eu não sabia o que era e eu comecei a pesquisar. E eu lembro que nessa época eu encontrei 2 boutiques hotéis que eram, tipo assim, famosinhos, são famosos aqui no Brasil, que é o Casas Brancas, é muito lindo esse lugar, inclusive podem pesquisar, era o Casas Brancas e o A Concept. Os dois são em Búzios. E quando eu entrei, e aí aquilo, né? Quando você está formatando os seus sonhos, eu sempre falo, a gente precisa dar número aos nossos sonhos. E eu lembro que eu entrei no site, e quando eu olhei o valor de uma noite para se hospedar em qualquer um desses 2 boutiques hotéis, eu falei assim, eu lembro, a pessoa para poder entrar num hotel desse, ela só pode estar milionária. Ninguém, em sã consciência e com contas a pagar, preocupadas com boleto, se colocaria na situação de pagar esse valor por uma diária num hotel como esse. Eu lembro que eu falei assim, mano, quem são? Você já parou pra pensar, quem são essas pessoas que pagam esse valor em uma diária de hotel? Olha a quantidade de coisa que dá para fazer com uma diária num raio desse hotel. Mas alguma coisa, quando eu olhei aquilo ali, já era. Independente do quanta pedrada eu desse nessa pessoa, eu sabia que eu queria ser essa pessoa. Eu tava apedrejando essa pessoa. Impossível, o ser humano só pode ser babaca de dar esse dinheiro, mas eu sabia no fundo, eu falei, Caio, para de falar mal dessa merda, porque só de você ter olhado esse raio desse hotel e ter olhado esse raio desses quartos aqui, eu sei que você agora quer. E dito e certo. A única coisa que me restava é de tempos em tempos entrar no site e olhar diárias assim pela zoeira e seguir os hotéis e ficar olhando ali. Ficar olhando. Mas eu não fiquei obcecado, entendo? Eu não fiquei obcecado por essas paradas. Eu não era obcecado por essas paradas. O que eu era obcecado? Não era da caixinha dos sonhos, eu era obcecado pelo trabalho. Então a caixinha do sonho estava aqui, fechada, lacrada, porque eu não ficava revisitando ela o tempo todo. Eu não ficava nessa obsessão de, meu Deus, meus sonhos, meus sonhos, meus sonhos, meus sonhos. Tá, agora eu vou trabalhar. Não. Era trabalho, meu Deus, trabalho. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Qual é o caminho? Qual é a rota? Jesus amado, como é que eu vou fazer para isso aqui se cruzar com isso aqui, virar outra coisa e meu trabalho crescer? Era isso, eu era obcecado pelo trabalho, não pelos meus sonhos. Então essa caixinha que estava fechada, do ponto de eu esquecer do que estava aqui dentro. Tava de alguma forma aqui dentro. Aqui dentro tava, você pode ter certeza disso. Mas verbalizar eu não ficava mais verbalizando.
E esse ano, no meu aniversário, do dia 8 de julho até o dia 12 de julho, eu estarei hospedado no A Concept Hotel, o boutique hotel que eu olhei há anos atrás e me perguntei: como alguém pode pagar uma diária nesse hotel? E eu não só tô indo, mas como estou levando minha namorada, tô levando meu sócio, minha sócia, meus amigos. Enfim, em resumo, eu sou muito grato por toda a jornada que eu passei. Eu sou muito grato pelo nível de ignorância de mercado que eu tinha no início, porque isso poderia ter destruído os meus sonhos, poderia ter acabado com cada um deles. Eu jamais, em hipótese alguma, estaria aqui hoje conversando com vocês se eu tivesse parado para pensar, sabe, se eu tivesse parado para misturar essas duas caixinhas. E eu sou muito grato por ter sido obcecado pelo meu trabalho todo esse tempo. E eu nunca deixei de ser. Eu não consigo imaginar um momento que eu vou conseguir deixar de ser obcecado pelo meu trabalho. E essa obsessão, ela é igual a muitos de vocês que estão me assistindo aqui agora. A obsessão de eu preciso sair desse lugar. Desse lugar onde eu não tenho um nome que me leve para frente, eu não tenho uma herança que me leve para frente, eu não tenho contatos que me leve para frente, eu só tenho eu. Eu só tenho eu. Eu e essa habilidade extraordinária de mexer nesse raio desse programa aqui, que na época não era nem Illustrator, era CorelDRAW. Essa era a minha obsessão. Uma pessoa que tem o sobrenome Bragança, sabe? Esses nomes que claramente não são brasileiros, essa galera não é obcecada por trabalho. Ah, Caio, não. O que você está falando, Caio? Uma pessoa que ela tem muito dinheiro, ou que ela é herdeira, ou que ela tem uma herança para, ela também pode ser obcecada por trabalho, mas ela não vai ser obcecada por trabalho como você. Sabe por quê? Porque no fundo do fundo, no fundo, essa pessoa sabe, ela é convicta que não tem como a vida dela cair para baixo. Ela só cai para cima. E se tudo der errado na vida dela, ainda vai dar certo. Porque ela sabe que aquele sobrenome segura ela. Ela sabe que tem pai, tem mãe, tem avó, tem avô, tem bisavô, que dá para fazer uma cadeira confortável. E se não tiver mais a cadeira, pelo menos um banquinho vai ter. Você não, amigão. Minha amiga, você não. Se as coisas derem errado na sua vida, elas podem dar muito errado. Não é pouco errado, elas podem dar muito errado. Mas assim, é questão de alguém na sua casa ser demitido para, às vezes, um prato de refeição do dia ser cortado. E vai ter gente que literalmente, não tá se identificando com o que eu tô falando aqui. Mas tem dezenas de pessoas que entenderam exatamente o que eu quis dizer agora. É uma pessoa ser demitida da sua casa hoje, uma pessoa na sua casa ser demitida do trabalho para tudo mudar dentro de casa. Para você precisar se mudar de um dia para o outro. Na sua casa, na sua casa, eu quero que você seja a pessoa que pode ser demitido quem for. Você segura a onda. E por que eu tô verbalizando isso para vocês aqui agora? E por que eu tô até emocionado de falar isso aqui para vocês aqui agora? Porque toda vez que eu meto a minha cabeça de frente pro papel e caneta, pensando em escrever uma aula para vocês, meu coração sempre fica assim. E eu tô sendo muito honesto com vocês, tô sendo muito transparente com vocês aqui agora. Eu sempre fico pensando assim, Caio, vão ter pessoas que não vão conseguir executar o que você tá falando. Vão ter pessoas. Será que você não deveria baixar um pouquinho a bola?
Será que você não deveria baixar um pouquinho as suas expectativas com o teu público? Será que você não deveria falar sobre coisas mais básicas, sobre valores menores? Por que você fala sobre de 11 a 24 mil reais todos os meses? Por que você não fala de 2 a 5? Talvez eles se relacionem melhor com você se você abaixar um pouquinho a bola. Mas felizmente, felizmente, toda vez que eu penso isso, imediatamente me vem no coração: você não vai fazer isso com essas pessoas. Você não vai fazer isso com elas. Você odiaria se alguém olhasse para você e não conseguisse ter fé em você. Imagina, eu olhar no fundo dos teus olhos agora e dizer assim: gente, eu acho que vocês não têm capacidade de fazer 5 dígitos por mês, cara. Vamos falar sobre valores menores? Eu consigo ajudar vocês a fazer valores melhores. Vocês iam se sentir traídos. Eu ia me sentir traindo a confiança de vocês. Porque eu posso sim falar com valores que talvez muitos de vocês se relacionem melhor. Vamos falar de 2 a 5 mil? Vamos falar melhor, vamos falar de 800 a 2 mil? Isso eu te ajudo a fazer numa semana, e aí cai de ads. Eu estaria literalmente traindo vocês. Traindo o futuro de vocês. Porque não é possível que eu não possa mostrar um- uma fração do que eu construí na minha carreira. No primeiro ano que eu, de fato, levei a sério o trabalho que eu estava fazendo, eu lembro que eu tinha um programa que controlava o meu financeiro. Eu lembro que naquele ano eu devo ter fechado tipo 40 mil reais o ano todo. E eu tomei um choque de realidade de uma pessoa que estava próxima a mim e disse assim: isso não é dinheiro. E eu lembro dessa pessoa falar assim: Caio, se qualquer trabalho que você estiver fazendo em menos de 5 anos não estiver te dando 30 mil por mês, muda de trabalho. Muda de trabalho. E essa pessoa falou com essa tranquilidade aqui que eu tô te falando. E eu só lembrei assim, esse valor é o que eu imagino faturar esse ano. E ele tá falando de eu faturar isso num mês. Tá maluco. Mas ele poderia ter me traído. Ele poderia nunca ter falado isso pra mim. Ele poderia ter guardado essa merda, essa informação pra ele. Mas a partir do momento que aquele miserável desgraçado falou pra mim, você deveria não, se você tá trabalhando em uma coisa que tá te dando menos de 30 mil por mês, muda de profissão. Aquilo entrou como um vírus na minha cabeça. Um vírus. E eu lembro que quando eu olhei de novo no final do ano para o meu controle financeiro, eu tinha feito 495 mil reais. Era véspera de Natal e 2 dias depois do Natal eu fechei um projeto de 5 mil reais exatamente, e eu fechei aquele ano faturando R$ 500.000 como designer e como freelancer. Eu e Deus no meu quarto trabalhando como designer. Então, eu vou fazer algo aqui que pode fazer com que metade dessa live saia aqui agora. Metade. E eu não tô nem um pouco preocupado com isso. Você deveria estar fazendo de 11 a 24 mil reais todos os meses com o seu trabalho. Se em 2 anos essa não for a sua realidade, ou você vai precisar reavaliar o seu trabalho, ou mude de profissão e procure uma que possa te pagar isso. E eu tô falando isso em tom emergencial, porque o Brasil não tá fácil. O Brasil parece uma parada de milionário. Sair para fazer compra, outro dia era R$ 300 para encher um carrinho. Hoje, com menos de 1.000, tu não enche. Hoje, 4 sacolinhas com 4 itens dentro, tu tá pagando R$ 200 e você não faz a menor ideia de como aquilo ali aconteceu. Hoje, para você comprar uma casa, para você ter um bem, meu amigo, te prepara. Te prepara porque o bicho vai pegar. Um carro sai da concessionária para ti hoje financiado, custando o dobro do que ele vale. Hoje, para você ter uma casa, é assim, é 50 vezes mais difícil do que o teu pai para comprar a casa dele. O teu avô, então, não vou nem falar. Por várias vezes eu pensei em amenizar o meu discurso. Por várias vezes eu pensei em diminuir
o meu ritmo com vocês. Mas eu não vou fazer essa merda contigo, não. Ou você entra, ou você me dá a mão e dá a mão pro coleguinha e sabe que a tua profissão vale isso, ou larga, meu irmão, e vai descobrir o que vai fazer você ter isso. Vai descobrir. Porque senão a caixinha do sonho vai ficar fechada ali para sempre. E você nunca vai conseguir abrir ela para reviver o que você realmente conseguiu realizar. Dito isso, hoje eu quero conversar com vocês sobre prospecção. E assim vamos. Gente, a maior questão com o conteúdo de prospecção, e como a gente colocou ali, o nosso querido amigo, que eu esqueci o nome agora, o Rodrigo Braga, falou, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande com prospecção, e muitas pessoas depois continuaram fazendo esse comentário, continuaram conversando comigo sobre prospecção, e a maior tristeza e o maior problema que eu vou resolver com vocês aqui agora, e eu quero que você já faça essa anotação, existe uma diferença muito importante entre prospecção ativa, porque o que vocês me perguntam é como é que eu posso prospectar ativamente? Como é que eu posso ir atrás dos meus clientes? Vocês confundem estratégia de prospecção com estratégia de venda ativa. Prospecção ativa é completamente de venda ativa. Venda ativa é sim uma estrutura e uma estratégia de mercado para vender. É sim uma estrutura e uma estratégia para você poder colocar dinheiro no bolso ou no bolso da sua empresa. E eu vou te mostrar exatamente qual é a estratégia que você deve fazer para trabalhar a venda ativa. Tá? Anota aí como é que você faz para fazer venda ativa. Já está com o teu papel e caneta? Se você quiser fazer venda ativa dentro do teu mercado, como design, você vai fazer exatamente isso aqui que eu estou falando, tá bom? Primeiro de tudo, eu quero que você monte uma oferta. Você precisa montar uma oferta e essa oferta precisa ser fixa. Então você vai pegar um produto ou serviço, dá um número para ele. Dá um número para ele e em cima desse número você vai construir uma oferta. Se você fechar esse negócio, Caio, o que é montar uma oferta em cima de um número? O número é R$2.000. A oferta que você vai fazer é que só essa semana não vai sair por R$2.000, vai sair por R$999,90. É assim que você monta uma oferta e essa oferta precisa ser fixa. Ela não pode mudar. Anota aí. Uma oferta fixa, ela não pode mudar. Você tem que dar chance para ela, para que ela fique pelo menos 15 dias no mercado. Se você perceber que a tua oferta fixa não está funcionando, você muda para uma nova oferta fixa. Mas a cada venda ativa que você fizer, você não vai com um novo discurso, você não vai com um novo número, você vai com aquilo que você desenhou dentro da sua oferta, tá? Depois que você montou a sua oferta, depois que você descobriu qual vai ser o serviço ou o produto que você vai vender e deu uma oferta para ele, você precisa de uma lista de contatos. E presta atenção, quando eu falo lista de contatos, independe se é uma lista fria ou se é uma lista quente. Tio Caio, o que é uma lista de contatos fria? É uma lista de contatos de pessoas que nunca ouviram falar de você, do seu serviço ou do seu produto. Como que você consegue uma lista de contatos fria? Cara, banco de e-mails. Entra no LinkedIn, começa a caçar e-mail de gente que nunca ouviu falar de você. Isso já é uma lista de contatos. Manda uma mensagem pro teu pai e fala assim, pai, eu queria que você me mandasse contatos de empresários que você conhece, de 4 a 5. Me encaminha aí o contato deles. Tio, me manda uma lista de contatos de 4 a 5 empresários que você conhece, que eu quero oferecer um serviço para elas. Depois que você montou uma lista de contatos, de pelo menos uma proporção 10 para 1, o que é uma proporção 10 para 1? Ou uma lista com 10 pessoas, ou uma lista com 100 pessoas, ou uma lista com 200 pessoas, ou uma lista com 300 pessoas. Essa lista precisa ser grande. Ela não pode ser uma lista de 2 contatos. Ela precisa ser uma lista de, no mínimo, 10 contatos. Porque só assim você consegue fazer venda ativa. Depois que você conseguiu a tua lista de contatos, você precisa entrar em contato com ela. E você vai fazer o quê? Uma oferta direta. Tá anotando isso? Descobrir qual o serviço e produto que você quer vender, monta uma oferta fixa sobre esse produto e serviço, consegue uma lista de contatos, não precisa ser uma lista quente, pode ser uma lista fria mesmo, e logo em seguida você vai ligar para esses contatos e você vai fazer uma oferta direta.
Tio Caio, o que é uma oferta direta? Oferta direta é: não tem conversa, não tem papinho. Você já chega fazendo sua oferta fixa. Amigão, você é empresário, eu tenho esse serviço para você, ele vai fazer esses benefícios para sua vida ou para sua empresa, e o valor é esse. Se você fechar esse valor, essa oferta ela vai estar aberta até o final dessa semana ou até o final da semana que vem. Tio Caio, meu Deus do céu, por que a oferta tem que ser direta? Porque o seu objetivo não é aquele contato. O seu objetivo precisa ser muito claro. Você precisa chegar até uma pessoa que tenha aquela necessidade do serviço ou produto que você esteja oferecendo. Ele tem que ter não só a necessidade, mas ele tem que ter o dinheiro para poder pagar por essa necessidade, e ele precisa ter confiança o suficiente ou dinheiro sobrando para poder pagar o dinheiro que ele tem sobrando na necessidade que ele tem agora que você pode atender. Esse é o seu objetivo. Então, das 10 ligações que você está fazendo, você não está procurando falar com 10 pessoas. Você está procurando contatos e ofertas para 10 pessoas até você chegar nesse sonho maravilhoso da pessoa que tem a necessidade, dinheiro e confiança sobrando para poder comprar o serviço ou produto de uma pessoa que ela nunca ouviu falar. E é assim que você faz venda direta. Eu poderia encerrar aqui, né? É isso que vocês têm me mandado mensagem direto. É isso que vocês querem ouvir. Vocês querem aprender a fazer venda ativa. E essa venda ativa pode ser feita pelo telefone, ela pode ser feita por chamada no Zoom, ela pode ficar até mais sofisticada. Ela pode acontecer pelo Instagram, e do Instagram você chama para um call, ou você captura um e-mail, ou você captura um telefone e entra em contato com essas pessoas. É assim que você faz venda ativa. Você pode fazer no seu serviço ou produto, no serviço que você entrega agora como design? É claro que você pode. Eu acabei de montar o roteiro para você do que você tem que fazer. Você pode fazer isso amanhã, amigão. Mas eu não acredito que o seu serviço como designer tem qualquer chance na estratégia de venda ativa. E eu vou te dar 3 motivos básicos pelos quais você não deveria estar trabalhando com venda ativa. Primeiro problema é a proporção 99 para 1. Isso é, se você conversar com qualquer especialista em venda, tá? Se você ouvir qualquer podcast, Primo Rico, Vendas a Mil, Flávio Augusto, todos eles são formadores de vendedores, tá? E eles sempre vão falar: vendedor é sobre ouvir 99 nãos até ouvir um sim. O segundo problema da venda ativa dentro da tua área é: venda ativa funciona muito mais para necessidade básica do que para necessidade de luxo. Sim, o empresário vê o seu serviço como um serviço de luxo. Que bom que ele vê dessa forma, tá bom? Eu não vejo problema nenhum do meu cliente ver o meu serviço como um serviço de luxo. Agora, para você vender mais dentro dessa proporção 99 para 1, você deve estar mexendo com uma necessidade básica. Tio Caio, necessidade básica é o quê? Por exemplo, plano de saúde. Plano de saúde é uma necessidade básica. Adivinha? Empresas de plano de saúde adoram fazer venda ativa porque sabe que vende mais. Tio Caio, e essas empresas que me vendem curso de inglês? Primeiro, eles precisaram criar uma ideia na sua mente de que inglês é uma necessidade básica. Eles tiveram que gastar dinheiro 2 vezes. O primeiro dinheiro foi para botar na tua cabeça que curso de inglês é tão importante como plano de saúde. Vocês já perceberam isso? Que toda empresa que vende curso de inglês, eles colocam o inglês como essencial. É inadmissível que a pessoa não saiba inglês. É eles transformando curso de inglês em plano de saúde. Primeiro, eles precisam transformar em necessidade básica para que eles possam fazer venda ativa. E eu te garanto, necessidade básica pode ser até na tua cabeça que o teu trabalho como marca é necessidade básica. Eu também acredito nisso. Mas o senso comum não é esse. E outra coisa, para fazer venda ativa, só tem um profissional que é especialista em fazer venda ativa. E eu te garanto, não é a profissão do designer, é a profissão do vendedor, tá bom? Então, 90% do tempo que você tem nas suas mãos agora, você vai ter que deixar de ser um designer para passar a ser um vendedor. E eu não acho que essa é uma boa ideia. Agora eu quero
já trazer mais alguns pontos importantes para sacramentar o quanto eu não acredito em venda ativa dentro do design. Primeiro de tudo, inclusive, Júlio, pelo amor de Deus, aumenta isso que nem eu tô conseguindo enxergar. Ah, não, eu consigo enxergar por aqui. Talvez vocês estejam conseguindo enxergar, mas eu não, tá muito pequenininho. Eu tô ficando velho, tô ficando sem visão, tá? Tá. Tio Caio, você falou lá no início do teu roteiro que eu precisaria de ter muitos contatos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem todos esses contatos? Porque eu não quero que você pegue só 5 contatos, não, tá? Eu prefiro que você pegue 100 contatos frios do que 2 contatos quentes. 2 contatos quentes não é garantia de fechamento. Mas 100 contatos frios é capaz de você encontrar alguém ali que precisa no meio desse bolo, até porque você vai trabalhar para chegar nessa pessoa. Se você não tem todos esses contatos e não se imagina perdendo tempo procurando todos esses contatos, mais um motivo para você não acreditar em venda ativa. Outra coisa, necessidade básica. Vende muito, mas paga muito mal. Presta atenção nisso. Necessidade básica vende em volume. Plano de saúde, para fazer sentido para uma operadora de plano de saúde, tem que vender em volume. Curso de inglês, para poder fazer sentido, precisa vender em volume. Tio Caio, você conhece exemplo de empresas na nossa área da criatividade que trabalha com venda ativa? Empresas de marketing digital, empresas que gerenciam redes sociais. Eles trabalham com venda ativa porque já criou-se no senso comum empresarial que cuidar do digital, cuidar das redes sociais é uma necessidade básica da empresa. Eles foram bastante espertos. Então, é por isso que você vive vendo propaganda da V4 falando que ele cria uma agência para o cliente. Necessidade básica. E por que ele está fazendo essa propaganda agressiva? Porque ele precisa vender no volume. E adivinha, ele vende no volume, porque necessidade básica paga mal, tá? E outra, você pode até querer se transformar no vendedor. Você pode até amanhã querer colocar em prática o roteiro que eu te passei aqui. Mas eu te garanto que você vai ter uma briga constante entre a sua imagem de designer com a sua imagem de vendedor. E vai ser muito difícil para aquele cliente que foi impactado por um vendedor entender que por trás daquele vendedor de planos de design existe um criativo incrível que pode fazer algo que não seja básico, porque vendedor trabalha com coisas básicas, um designer não, certo? Se eu não acredito, meus amigos, em venda ativa para o design, e eu espero que eu tenha clarificado isso para vocês, vocês também precisam entender que eu não estou dizendo de forma alguma que não existe venda no teu serviço, não existe venda no seu dia a dia, mas você precisa entender que a venda, ela é uma das etapas. Para ser mais específico, a venda, ela é a última etapa de um processo de prospecção. E eu não ignoro o fato de que você precisa saber como vender. E é por isso que na plataforma do VDP nós já temos uma aula específica sobre negociação, sobre venda. A gente chama essa aula de conteúdos extras do VDP e se chama o pitch perfeito, que é quando você já fez a prospecção e o cliente, a pessoa está no momento exato de deixar de ser uma pessoa e passar a ser um cliente. Então eu ensino exatamente como tem que ser a reunião, como tem que ser o roteiro da reunião, como você deve se preparar para essa reunião, para você finalmente poder fazer a venda, tá bom? E prospecção é sobre transformar, lembrem-se disso, tá? Isso vai reverberar em todo o conteúdo que eu tenho com vocês aqui hoje. Prospecção é sobre transformar uma pessoa em um cliente. Tio Caio, muito bonito. Você já colocou na mesa que não é sobre venda ativa, é sobre prospecção ativa. Mas, mais uma vez, você fala que venda também é importante. E você fala que tem uma aula. Eu não estou dentro do VDP. Como que eu faço para poder assistir essa aula? Bom, eu não deixarei você desamparado. Hoje, no final dessa aula que a gente está tendo hoje, depois que eu te ensinar sobre prospecção, como eu coloquei ali, né? Venda é a última etapa, então eu vou te mostrar tudo sobre prospecção e no final eu vou te dar gratuitamente essa aula sobre venda, que se chama o pitch perfeito. Então, por mais que você tenha chegado aqui enganado, achando que eu ia te ensinar a vender e não a prospectar, eu também vou fazer a bela caridade de também te entregar uma aula completa
sobre venda. E as pessoas que estão aqui agora nesse chat e que estão dentro do VDP e que assistiram essa aula ao vivo ou que assistiram essa aula gravada, podem colocar de forma muito clara que essa aula é incrível. Melhor, eu deixo que vocês aí no chat, você, vizinho do VDP, esteve nessa aula ou assistiu essa aula, deixe o seu depoimento de como essa aula de pitch, de venda, é boa. Ou você pode dizer também, não, Caio, não gostei, é uma merda. Eu deixo vocês poderem falar isso também, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas já sabe, então fica até o final. No final eu vou disponibilizar o link para que você entenda como é que você vai fazer essa venda. Voltando. Deixa eu perguntar uma coisa. Nós temos 327 pessoas agora assistindo essa aula. Eu vou fazer uma pergunta muito clara. Nós já temos 280 likes, porque se a gente não tiver 280 likes, eu vou pausar agora o conteúdo e quando a gente chegar a 280 likes, eu volto a dar a aula. Fechado? Então, eu vou dar uma pausa agora. Quando a gente tiver em 280 likes, a gente continua. Então, é você quem sabe se você quer continuar rápido ou devagar. Beleza? Júlio, me avisa quando chegar a 280 likes. Quantos likes? Só para eu ficar atualizado, Júlio. 280 likes e a gente continua. Pode seguir? Bom, seguindo. Voltando. Vamos só recapitular essa página aqui que está na tua tela agora. Venda é a última etapa de um processo de prospecção. O que é prospecção? Gravem isso no coração de vocês, tá? Quando eu entendi isso, o mundo rodou diferente na minha vida. Absolutamente ninguém na face dessa terra nasce cliente. Não existe certidão de nascimento que coloca sexo masculino, profissão cliente. Todas as pessoas que estão à sua volta, todas as pessoas que estão à sua volta podem vir a ser um cliente. Enquanto elas não forem um cliente, elas são só uma pessoa e você deve tratá-las como tal, não como cliente, porque isso é um papel de conversão. Você converte ser humano em cliente. Você não encontra um cliente e transforma no seu cliente. Deu para entender? Olha a leveza que agora vem. Então, Caio, eu não preciso ficar olhando para as pessoas como se elas fossem sacos de dinheiro que eu deveria estar atacando. Eu deveria estar tratando as pessoas como pessoas. Em algum momento eu posso ter a possibilidade de converter aquele ser humano em cliente. Isso já vai te tornar menos insuportável como profissional. Isso automaticamente vai deixar o seu dia mais leve. E isso também vai mostrar para você o quanto de gente que está à tua volta, que você não dá um tostão, mas pode ser o seu primeiro cliente que pode mudar o jogo para você. Certo? Clarificado isso na mente de vocês, vamos entender o que é prospecção ativa. Nisso aqui eu acredito. Nisso aqui foi pautada a minha carreira inteira. Tudo, essa camisa, essa garrafa, esse microfone, essa câmera, esse computador, essa luz, esse teto que está na minha cabeça, foi formado e formatado, conquistado com prospecção ativa. E existe um método de prospecção ativa que é infalível, que é o método MOT. E hoje eu vou explicar para vocês que o método MOT é, gravem aí, movimento, ocupar espaços,
e teia de vendas. E eu quero começar de trás para frente. A gente começa de trás para frente. Na verdade, eu comecei de trás para frente, tá? Primeira coisa que você, na verdade, mote, certo? Primeira coisa que você deve fazer é a construção da tua teia de vendas. A teia de vendas, eu já fiz aula sobre isso, já fiz eventos sobre teia de vendas. O VDP é pautado em teia de vendas, então não vou entrar nisso hoje, porque eu gastei 40 minutos dessa aula me conectando com vocês. Eu nem sabia que eu ia dar esse roteiro, esse pitch todo, então, para encurtar o caminho, a gente não vai falar de teia de vendas, porque eu já falei sobre teia de vendas. Se for falar sobre teia de vendas de novo, é no futuro. Eu quero me concentrar hoje em ocupar espaços e movimento. Combinado? Então, hoje eu vou mostrar o mote através do ocupar espaços e movimento. Vamos começar pela ocupando espaços. Presta atenção. Prospecção ativa, gente, é tipo a tua vida, só que com intenção. Prospectar ativamente é você acordar, tomar café, viver, almoçar, tudo igual. Só que você vai trazer intenção para aquilo que está acontecendo à sua volta. E eu vou conversar com uma galera aqui agora que vive a vida de uma forma extraordinária, mas não sabe viver a vida de forma intencional. Você lembra daquele teu amigo, ou você tem aquele amigo, ou você é esse amigo que conhece todo mundo, que fala com todo mundo, que vai em todas as festas, que quando chega no restaurante todo mundo levanta para falar, quando chega na festa quase não consegue chegar no bar porque conhece do porteiro até o barman. É uma pessoa assim, meu amigo, que quando tu abre os stories dela, ela tá em algum lugar com alguém fazendo alguma coisa. Você conhece um amigo assim? Você é essa pessoa? Eu conheço pelo menos um balde dessas pessoas. Eu conheço pelo menos uma dezena dessas pessoas. E antes eu ficava angustiado, porque eu tinha vontade de ser assim. Eu tinha vontade de ser a pessoa que tá sempre sendo convidado para um monte de coisa, que tá sempre indo em festa, que quando chega na festa todo mundo para cumprimentar, que o dia nunca é parado, que sempre tá rolando uma parada, sempre é convidado para um almoço, para um jantar, para um churrasco, blá 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 blá. 99%, 99% dessas pessoas que eram esse ser humano, hoje, depois de muito tempo, ainda não conseguiram ter um vislumbre do que é ter uma vida confortável. Sabe por quê? Porque essas pessoas vivem, elas vivem até mais do que nós, mas elas não vivem de forma intencional. Ela conhece as pessoas, mas as pessoas não conhecem ela de verdade. Ela vai aos lugares, mas os lugares não sabe qual é o lugar dela. Essa pessoa tem colegas, ela não descobriu ainda quem são os amigos. Essa pessoa tem ocupação, essa pessoa não tem compromissos. Então eu prefiro hoje ter uma vida intencional, com um movimento lento, do que essa vida agitada, sem intenção nenhuma. É isso uma agonia que eu já quero tirar do teu coração, porque eu sei que tem um monte de nerd me assistindo aqui agora, eu sou um deles, tô junto com vocês, tá? E eu sei que vocês olham a vida dessa galera e dizem assim, meu Deus do céu, quando essa pessoa finalmente decidir que vai vender alguma coisa, ela tá feita, porque ela conhece todo mundo. Esse é o problema. Uma coisa é você conhecer todo mundo, outra coisa é esse todo mundo confiar nessa pessoa para comprar alguma coisa delas. E é muito mais difícil, mas muito mais difícil. Na verdade, vou falar o contrário. É muito mais fácil eu transformar você nerd em um empresário ao olhar dos outros do que essa pessoa a um empresário ao olhar dos outros. Porque ela está sendo vista o tempo todo. Você já percebeu? Ela está sendo vista o tempo todo. Ela está sendo vista agitada, mas ela está sendo vista só com música em background, bebendo, bêbado ou bêbada, em historinha, em conversinha, em fuzuezinho, viajando. E sempre fica aquele questionamento: com que dinheiro esse ser humano está viajando se o trabalho dessa pessoa não dá dinheiro nenhum direito? É essa visão também que as pessoas têm dela, não é só você não, tá? Então vai ser muito mais difícil dizer assim, tá, gente, todo mundo que me conhece
queria dizer o seguinte: não me chamem mais pra festa. Agora eu sou uma pessoa séria. Inclusive, eu tenho um serviço maravilhoso aqui pra vender pra vocês. Eu sou agora, deixo de ser a pessoa da festa e passo a ser a pessoa empresária. Ah, vai te catar, senhor. Vai botar um short, uma regata e vamos pro pagode. Larga essa merda de história de empresário. Vamos pro pagode. Larga. Não, pagode não? Então vamos ali numa resenha. Vai ter uma resenha lá em casa. Larga essa história de querer ser sério. Para com essa porra. Não tá colando pra ninguém. Vamos fazer uma resenha. 2 mais 2, já dá time. A gente vai pegar um travinho. Nesse travinho a gente. Dois gols a 10 minutos. É praticamente impossível. Essa transformação ela é dolorosa demais. Para você não. Eu sei, você tá escondidinho dentro de casa. Você quase não aparece. Então é muito mais fácil eu construir uma imagem junto com você do que tentar reconstruir a imagem dessa pessoa. Sabe por quê? Porque ela vive muito, mas agora você vive, mas com intenção. Certo? E como que a gente vai construir essa intenção para você? Esses questionamentos são checklists que eu quero que você resolva na sua vida, tá? Vamos lá. Onde você treina? Onde você trabalha? Onde você se diverte? Com quem você anda? Como você anda com essas pessoas? Como que você pensa? Isso tudo já faz parte da sua vida, mas a gente precisa pensar no como. Onde? Vou falar para vocês. Quando eu comecei a treinar, quando eu quis deixar de ter 1,80 m e 55 quilos, eu comecei a treinar na academia do meu bairro, que, sem brincadeira, custava R$ 40 por mês. R$ 40 por mês. Até que um dia, um amigo meu viu isso e disse assim, mano, você tem que treinar comigo na Bodytech. Vai treinar comigo na Bodytech. Eu já tava ali começando minha carreira e tal, tava ganhando um dinheirinho, mas, cara, a Bodytech pra mim era uma parada... enquete pro chat. Você o Júlio tá perguntando, o Júlio ficou curioso agora, e agora, com a curiosidade dele, eu fiquei curioso. Eu posso ter ofendido uma galera que tá aqui, tá? Pra eu saber quantas pessoas eu ofendi, eu quero que você coloque aí no chat agora se você é um rolezeiro, né? Se você vive e vive, ou se você tá dentro de casa, se é aquela pessoa caseira. Rolezeiro ou caseiro, enquete agora. Quero saber quantas pessoas eu ofendi nesse momento. Nicole Socorro Príncipe está perto da câmera. Nicole, Nicole, temos um problema. Rolezeiro ou caseiro agora no chat. Deixa eu ver quantas pessoas eu imediatamente ofendi. Falando mal pra caramba do rolezeiro. Gente, o Júlio é meu salva-vidas aqui, porque ele... Caio, é melhor você perguntar, porque talvez você tenha que amenizar as coisas, mas ele sabe que eu não vou amenizar nada. Quem tá vencendo? Rolezeiro quase pouco. Rolezeiro quase pouco tá brincando comigo. Você é o rolezeiro. Para com essa porra. Para com essa parada. 90% caseiro, 10% rolezeiro. A pessoa que fala assim, 10%, não, só um pouquinho, a gente sabe que tu tá. Para com essa. Para. Amanda França, ela fala 50-50. Foda-se. Nem eu, nem tu. Olha aí, ó. Que ele derrubar uma câmera dessa e esse negócio ir pro espaço é uma piada. Eu sou o Batman. Pô, vou falar que teve uma época que eu era conhecido como vampiro, de tanto que eu gostava de ficar no meu quarto quieto. Ah, ok. Ofendi poucos. Meu coração fica mais em paz. Né? Meu coração fica mais em paz. Continuando, dando prosseguimento, tá? Então, voltando. Então, nessa época, eu treinava por R$ 40 na academia que literalmente era 2 ruas da minha casa. O que eu tava buscando ali? Eu tava ali buscando ter um corpo, sair de 55 quilos com 1,80 e parecer essa garrafa aqui, ter a espessura dessa garrafa, eu todo, e passar a ser um ser humano, né? Dito isso, aquele meu amigo falou assim, Caio, mano, tu tem que treinar comigo na Bodytech. E a Bodytech é tipo assim, sair de R$ 40 para R$ 340. É tipo assim, mano, eu nem tenho esse dinheiro, como é que eu vou fazer esse dinheiro? Ele falou, não te preocupa,
que eu vou te ensinar o quanto a Bodytech vai fazer bem para sua vida. Vai fazer muito bem para sua vida. A Bodytech era 5 vezes mais caro do que a academia que eu fazia antes. E a Bodytech só conseguia chegar lá de carro, amigão. Não dava para chegar a pé, como eu fazia todos os dias para outra academia. Eu tinha que dar um jeito de ter um carro. E olha como essa construção de joga o objetivo lá na frente e dá teu jeito de nadar para chegar até lá. Foi logo na época que eu comecei, que eu consegui entrar numa empresa, a empresa conseguiu um carro para eu ir trabalhar todos os dias, ir voltar do trabalho todos os dias, aquilo ali já foi combinando, e foi lá, na Bodytech, sendo uma pessoa comunicativa, sendo uma pessoa que quando chega fala, não só, primeiro, óbvio, você não vai chegar falando com a pessoa que está na esteira, você começa falando com quem? Com a pessoa que está ali para te ouvir. Quem era a pessoa que está ali para te ouvir? O professor. E aí, irmãozinho, tudo bem? Cara, como é que tá? Comecei a me conectar. Nessas conexões, eu conheci Adolfo Queiroga, que ele nunca foi treinador da Bodytech, ele era um personal da Bodytech. Conheci ele lá. Um dia pedi para ele me ajudar no supino, que eu tava morrendo, ele é gigantesco. Nessa, ele me deu umas dicas lá de como eu poderia estar fazendo aquele treino completamente errado. Eu estava ficando torto. Todos os dias eu comecei a chegar e cumprimentar ele. Nesse de cumprimentar, um dia ele perguntou qual era a minha profissão, falei que eu era designer, a gente sentou para conversar e a gente trocou serviço. Caio, eu vou ser seu personal e você faz uma marca para mim. Eu quero melhorar isso aqui. Claro, eu também comecei a plantar uma sementezinha ali no coração dele, né, de que ele precisava fazer algumas melhorias. Nessa, a gente trocou serviço, não trocou dinheiro, trocou literalmente serviço. Ele foi meu personal por uns 4 meses e eu fiz a construção de identidade visual para ele. A gente fez uma amizade absurda e não para por aí. Ele não só era meu personal, como ele era personal de uma pessoa chamada Mário Calheiros. Eu treinava com ele das 10 horas até as 11 e o Mário treinava com ele das 11 até o meio-dia. Então, eu sempre me encontrava com o Mário. O Mário estava chegando, eu cumprimentava ele também, né? Porque se você é aluno do meu personal, nós somos irmãos de personal, né? Somos filhos do mesmo pai. E aí, sempre muito simpático. Nessa, um tempo depois, eu comecei a seguir ele e vi que ele tinha uma empresa de engenharia e comecei a trocar uma ideia com ele. Falei, cara, pô, posso ir no teu escritório? Vamos falar um pouco sobre trabalho, sobre design? Ele já tinha visto o trabalho que eu tinha feito pro Adolfo, tinha gostado pra caramba, falou, pô, vem aqui no escritório, vamos conversar. E foi assim que nasceu o projeto da Cap Engenharia, que depois da Cap Engenharia veio dezenas de projetos depois da Cap Engenharia. A Cap Engenharia já deve ter colocado no meu bolso e do meu trabalho mais de 100 mil reais em serviço. Tudo porque eu vivi a minha vida de forma mais intencional. Até onde você treina vai mudar esse ambiente, esses espaços que eu comecei a ocupar. Eu ocupei esses espaços com uma outra intenção. Veja bem, eu tratei o Adolfo como ser humano. O Adolfo me tratou como tal. Precisou de semanas nesse tratamento para que ele pudesse me indagar sobre o meu trabalho e eu indagasse se existia uma possibilidade dali da gente trazer o trabalho dele para um outro nível. E nisso a gente não trocou dinheiro, a gente trocou serviço. O Adolfo era um personal que ele era um personal muito bem visto, ele era um personal caro. Ele era um personal, gente, que custava tipo assim R$ 1.500 por mês. Se eu sou aluno dele, ninguém precisa saber que a gente está trocando serviço. Logo, eu virei um ser humano que tem um personal de R$ 1.500. Se esse cara tem um personal de R$ 1.500, ruim não deve ser o trabalho dele. Vê como as coisas se conectam. Olha como esses pontinhos começam a se conectar. Aí eu te pergunto, onde que você trabalha? Eu poderia ter passado o início da minha carreira inteira trabalhando em casa, mas eu comecei a procurar coworks que tinham na minha cidade. E eu conheci um cowork que se chama Waka Coworking. Ficava lá em São Luís do Maranhão. Ficava em cima da São Patrício. Na época, né? Eu acho que a Waka nem existe mais como cowork. Eu comecei a construir uma cultura de pelo menos 1, 2 vezes por semana trabalhar na Waka.
E lá na Waka tinha desenvolvedor web, tinha galera que trabalhava com marketing, tinha gente que trabalhava com apresentação. E lá eu comecei a mostrar num coworking uma coisa é clara, quando o coworking ele tem uma cultura de coworking, as pessoas começam a, pô, tu passa atrás da pessoa, a pessoa tá fazendo alguma coisa, tu pergunta, pô, o que que é isso aí? Ah, isso é um site que eu tô desenvolvendo e tal, pô, quando eu precisar de um desenvolvedor num projeto meu, eu vou te chamar. Logo, tu tá ali, um local público, né? Teu computador tá aberto, tu tá trabalhando em alguma coisa, alguém vai te perguntar, cara, o que que tu faz? Pô, o que que é isso aí? Ah, isso é uma marca que eu tô construindo. Foi na Waka que eu conheci Otto Mendes e Vinícius Galotti, que vieram a ser meus sócios na Post Machine, que existe até hoje. Dentro dessa sociedade, eu fiz uma amizade muito forte com eles e a gente deixou. Foi eu que, como sócio, criei a ideia de, gente, a gente precisa sair desse coworking e precisa ter um escritório próprio da Post Machine. Então, junto com os meus sócios, a gente tirou a Post Machine do cowork e levou para uma estrutura de escritório. E lá eu, quando meses depois, a forma como eu pensava o negócio era diferente da deles. Logo a gente desfez a sociedade, mas não desfez a amizade. Eu continuei indo trabalhar na Post Machine, tipo, quase todos os dias, porque tinha mesa, tinha cadeira, tinha internet, não tinha gente. Eu ia lá, mesmo não sendo mais sócio. E lá na Waka eu fiz serviços dentro da Waka e fiz serviços mesmo não sendo sócio da Post. Quantos e quantos projetos da Post Machine eles me convidaram como designer de identidade visual para fazer a identidade visual e eles cuidarem da estratégia que era o que eles gostavam de fazer. Tudo porque eu decidi que uma, duas vezes por semana eu ia não ia mais trabalhar em casa, ia trabalhar num cowork. Sabe quanto é que me custava isso? Na época, né? Hoje deve ser um pouco mais, mas assim, ainda vale o preço, né? Me custava, tipo assim, R$ 17 por hora. Eu saía da minha casa, 2 vezes na semana, não precisa ser todo dia também, né? 2 vezes na semana, sentava lá, fazia meu trabalho, fazia uma conexão ou outra, e nessa eu fui sócio de um estúdio de criatividade que existe até hoje em São Luís do Maranhão. Até hoje eles estão vivos, até hoje existe a Post Machine, e até hoje eles são reconhecidos como um dos melhores da região. Eu tive o prazer de ser sócio. E tive o prazer de fazer vários serviços. Eu fiz muito dinheiro simplesmente trazendo intenção até para onde eu trabalho. Onde que eu me divirto? Caio, e agora? Essa é a hora que você diz que a vida de rolezeiro vale a pena? Posso ser honesto? Eu nunca fiz nenhum contato de trabalho em balada. Eu fui? Fui. Eu fui em festa? Fui. Consegui contato? Não. Eu eu vou falar uma coisa aqui que talvez a galera não saiba o que eu tô falando, talvez confunda o que eu tô falando, tá? Eu resolvi jogar RPG, mas não esse RPG de computador, de videogame, nem era RPG ficha de RPG, D&D, Vampiro à Máscara, D&D Vampiro à Máscara, rolar dado, livro do mestre, livro do jogador, porque eu achava eu me divertia pra caramba, eu acho uma parada super intelectual, é uma parada que exercita muito a tua comunicação, exercita o teu poder de imaginação, e eu tinha esse compromisso. Eu tinha um grupo de RPG que eu jogava, tipo, todo final de semana. Todo final de semana. Eu comecei a crescer com aquelas pessoas. E lá tinha o Danilo Alabi, que era. Eu dou nome aos bois, tá? Eu não conto historinha sem dizer exatamente de onde é. Eu digo onde é, quem é e o CPF, se for necessário. Danilo Alabi ele era um professor universitário do SELMA, que é a maior universidade pública, a maior universidade particular. E com ele ali dentro do RPG, eu não ficava só jogando D20, dando crítico e rolando iniciativa. De vez em quando eu falava, pô, antes do RPG eu falava um pouquinho do que eu estava fazendo, dos projetos que eu estava desenvolvendo, eles me perguntavam alguma coisa, e de lá, naturalmente, começa a nascer uma coisa ou outra. Por quê? Porque quando eu me propus a me divertir, eu entendi que não é porque eu estou me divertindo que eu deixei de ser um trabalhador brasileiro. Pô, eu chegava, eu sempre tive muito orgulho do que eu faço. Então eu falava com orgulho mesmo, pô, esse projeto fiz para tal cliente, foi massa e tal. Pô, antes do RPG eu falava um pouquinho, às vezes no final eu falava um pouquinho, não era chato. Naturalmente nasce. Naturalmente nasce contatos. Então até com a forma, o que eu tirava de lazer, no meu lazer, nasceram coisas positivas. E isso é com quem você anda, mano.
Você tem que filtrar as pessoas que estão ao seu lado. Você precisa filtrar. Cara, tem rolezeiro demais na minha volta. Uma galera que não vai me levar a lugar nenhum, mano. Pô, eu preciso começar a descobrir novas pessoas para andar. Cara, quantas e quantas lojas de jogos, de tabuleiro, dessas paradas existem aí, mano. Precisa ser só cowork, não. Pô, quer ter um momento de lazer? Procura aí se não tem nenhum ludorama na tua cidade. Pô, lá, tu senta numa mesa para jogar jogo de tabuleiro, jogo que precisa ter intelecto para jogar, né? Tem que saber pelo menos ler, tem que ter pelo menos raciocínio lógico. Pô, você vai sentar com pessoas que tu não conhece. Daqui a pouco tu tá trocando ideia. Daqui a pouco você pode estar fechando um negócio. Who knows? Quem vai saber de onde vai nascer uma oportunidade, mano? Eu não posso falar que nasce de festa, porque nenhum contato meu nasceu de festa, mano. Nenhum. Eu poderia. Se eu tivesse espaço de fala, de dizer assim, mano, eu fui um cara que fui em festa, teve uma festa. Se tivesse uma festa que eu fechei um negócio, eu diria pra vocês, mas não teve. Entendeu? E como que você. Tipo assim, como que você anda com essas pessoas que você escolheu andar? Não seja uma pessoa passiva. Desce aí. Não. Não é pra subir. Não. Prestou atenção? Não. Tô dando aula aqui, irmão. Pô, que cara chato, velho. Gatinho chato do caramba. Sim, voltando. Não adianta também, gente, você andar com as pessoas certas, se divertir com as pessoas certas, trabalhar com as pessoas certas, treinar com as pessoas certas. Oh, o Júlio Beninho fala que, segundo o Datafolha, 85% das pessoas que estão nessa live agora são caseiras. Não. Não. Fica quieto aí. Voltando. Tudo isso precisa ter intenção, mano. Eu falei no D4X6 que não faz muito tempo. As pessoas precisam saber o que você faz. E elas não precisam saber o que você faz porque você vai ficar vendendo ativamente o que você faz. Você é tão apaixonado pelo que você faz, você é tão apaixonado pelo que você constrói, que você exala essa paixão ao ponto das pessoas começarem a te ver como uma pessoa que, se ela é apaixonada pelo que faz, ela pode não ser boa, mas com certeza daqui 5 meses ela vai estar muito melhor do que ela está hoje. Porque ela é apaixonada, mano. Ela não faz as coisas de forma burocrática. Eu te garanto, o cara que é gari, se ele for apaixonado pelo que ele faz, mano, eu te garanto, daqui a 6 meses ele vai estar num posto diferente lá como gari. Isso era uma frase da minha avó, tá? Não é uma fala minha. Minha avó falava isso. Meu filho, você pode escolher fazer o que você quiser na vida. Se você for o melhor, você vai ganhar mais dinheiro que os outros, né? Então é isso. Pô, exala essa energia. Exala essa paixão que você tem pelo seu trabalho. Naturalmente, mas naturalmente mesmo, as pessoas vão te procurar. Cara, eu conheço um cara que ele é foda. Às vezes a pessoa às vezes nunca viu nada que tu fez, mas ela fala que tu é foda. Isso aconteceu comigo, não foi nenhuma, nem duas, nem três. A pessoa fala assim, cara, eu te recomendei aqui pra uma pessoa aqui e, cara, não, minto. Um futuro possível cliente me ligava e falava assim: pô, peguei teu contato com tal pessoa, a pessoa rasgou elogios pra você. Eu falava assim: mas meu Deus, eu nunca mostrei nada do meu trabalho pra essa pessoa. Mas você pode ter certeza, eu exalei paixão pelo que eu fazia quando eu tava do lado. Eu falei do meu trabalho com um carinho, com um amor, que é, pô, imensurável, mano. Caio, eu faço isso. Pô, você faz isso, mas eu te vejo fazendo muito o contrário. Eu vejo você reclamando de alteração, eu vejo você reclamando de cliente, eu vejo você. Irmão, vamos ter um combinado aqui. Eu sei que é difícil, mano. Eu sei que é complicado falar sobre isso que eu vou falar agora. Mas vocês são apaixonados em falar mal da profissão de vocês. Na moral, na moralzinha, vamos assumir. Vocês adoram um memezinho de quando o cliente me manda quinta alteração. Aí é alguém puto. Ah, esse cliente que não vê valor no meu. Cara, pelo amor de Santo Cristo, para com essa merda. Sério, irmão. Eu sei que tem cliente chato. Eu sei que tem projeto chato. Eu sei que tem serviço que é insuportável. Mas guarda pra você. Substitui. Substitui. Toda vez que você estiver pensando numa coisa negativa que tem no teu trabalho, fala sobre algo positivo. Fala sobre algo positivo.
Não compartilha mais esta merda desse meme de porque o cliente me mandou a 20ª alteração. Ah, porque quando eu pedi a logo pro cliente, ele me mandou um arquivo em um Word. Vá a merda, irmão. Para de falar mal. Porque quando você fala mal do seu trabalho perto das pessoas, elas acham esse filho da puta acha o trabalho dele uma merda, então eu não vou dar. Sabe o que eu não vou fazer com ele? Pô, eu gosto tanto dele que eu não vou dar mais trabalho pra ele. Olha que beleza. Pô, se esse cara, quando eu vejo ele compartilhando alguma coisa, é falando mal do trabalho dele, falando mal do cliente, falando que o cliente dá trabalho, pô, eu gosto tanto dele que eu não vou dar mais cliente pra ele. Pô, não vou não. Putz, cliente é problema pra esse cara. Vocês entenderam? A gente pode combinar aqui que vocês não vão mais ficar. Não abram a sua boca para, não abra a boca para falar mal de cliente. Não abra a boca para falar mal de um serviço. Não abra a boca para falar mal de um projeto. O cliente pode ter sido um filho da puta. O projeto pode ter sido uma merda do início ao fim. Conte. Ele foi um cliente. Ponto. Não precisa falar bem. Não tô falando para você falar bem do cliente merda, do serviço merda. Mas ele foi um cliente. Ele foi um cliente, ele te ensinou alguma coisa. Ó, eu vou abrir um bastidor aqui. Eu falo isso dentro de casa. Eu falo isso na minha empresa hoje. Eu falo isso na minha empresa hoje. Pô, tu acha que a Blanks não tem cliente difícil? A Blanks tem cliente difícil, mano. As pessoas sabem disso. A equipe que trabalha comigo sabe disso. O meu sócio sabe disso. Mas sempre que algum cliente manda uma mensagem difícil, manda uma mensagem desaforada, manda um problema para nós, eu falo assim, gente, primeiro, a gente está sendo pago para resolver problema. Segundo, eu te garanto que esse cliente difícil vai te ensinar 20 vezes mais do que o cliente fácil. Porque eu já me esforço para construir uma cultura onde a minha intenção é que enquanto você estiver do meu lado, eu vou ser um completo apaixonado pelo meu trabalho. E se tiver problema lá, você pode ter certeza, eu sou apaixonado em resolver esse problema. Clarificado para vocês? Bom, isso é sobre ocupar espaços. Você precisa ocupar espaços. Chega de só ocupar o espaço do teu quarto. O teu quarto tem 2 metros quadrados. Tá bom, você já ocupou esse espaço até demais. O espaço está manchado com a sua ocupação de espaço. Vamos ocupar novos espaços. E quando você ocupar esses novos espaços, você vai ocupar esses espaços com intenção. Porque, naturalmente, a intenção positiva que você tem com o seu trabalho como designer, em algum momento, eu lhe garanto e me cobre, vai chegar dinheiro na sua conta, porque você resolveu ocupar um novo espaço. Agora a gente vai para o movimento. Vamos de movimento? Vamos de movimento, então. Bom, movimento. Podemos seguir? Podemos seguir? Gente, podemos. É importante saber. A gente consegue seguir? Doeu? Doeu demais aí? Tem alguém traumatizado? É uma boa pergunta. Algum trauma, alguma dor, algum sofrimento? Essa é a hora. Essa é a hora. Marcelo Neves, vontade de explanar. Marcelo, espoca. Bora lá, né? Bora lá. Então eu vou dar continuidade. Só insight, meu amigo. Isso aqui é aula VDP, meu amigo. Se eu não explodir a cabeça da pessoa a cada módulo do VDP, eu tô fazendo alguma coisa errada da minha vida. Enquanto a live rola, o Canva estrala aqui. Boa, que paulada. Lágrimas rolando, mas bora. Pô, foi mal aí a galera que eu peguei pesado, né? Nessa hora que eu falei sobre o meme da 20ª alteração, eu peguei em todo mundo. Todo mundo já compartilhou alguma porra dessa. Bom demais, bora lá. Hacks and hacks. Olha, o Victor fala, vale a pena pontuar, que é importantíssimo saber que a hora que devemos demitir determinados clientes... é que existe a hora que devemos demitir determinados clientes também. Essa frase, ela é real. Reza a lenda que tem pessoas que demitem seus clientes. Eu nunca demiti um cliente. Eu já não permiti que um cliente entrasse. Eu já devolvi dinheiro do cliente antes do serviço começar.
Mas depois que o serviço começa, meu amigo, depois que o dinheiro já tá rodando na minha conta, pode ver a merda que foi, eu vou resolver. Ah, mas eu vou resolver. Então reza a lenda que existe o momento certo de demitir o cliente. Mas eu nunca vi esse ser mitológico acontecer na minha empresa, na minha vida. Beleza? Então vamos lá. É o seguinte. Movimento. Movimento, meu amigo, é 50% do trabalho. Ocupar espaços, ter de venda, mas movimento, gente. Movimento faz a tua carreira. O ocupar espaços faz a tua carreira andar. Ela faz a tua carreira dar o primeiro passo. A teia de vendas faz com que a tua carreira expanda, mas movimento faz a sua carreira evoluir. Presta atenção no que eu estou falando. Ocupar espaços faz você sair da inércia. A tua teia de vendas vai fazer o seu trabalho expandir, mas movimento vai ser o responsável por fazer a sua carreira evoluir e para o próximo patamar. E a pergunta que é muito importante vocês fazerem, tá? Presta atenção. Tô só apagando o negócio aqui. A tua carreira já te fez estar onde a sua carreira anda mais rápido? Porque é essa pergunta que você deve se fazer, é a mesma pergunta que o seu futuro cliente do próximo nível está fazendo, está se fazendo. Se a sua carreira não está em movimento, significa que ela não está evoluindo. Se você não está evoluindo, você está ficando datado. O teu trabalho está ficando datado. Você precisa se movimentar para que a sua carreira evolua. E evoluir é sair de projetos de Sabe como é que você faz para sair de projetos de R$ 2.000 para projetos de R$ 4.000? Com movimento. Como é que faz para você parar de pegar clientes que são de bairro, com faturamento de menos de 100 mil por mês, menos de 100 mil por ano, para empresas que têm 12 funcionários, que têm pelo menos um faturamento de 1 milhão por ano? Sabe como isso? Movimento. Só o movimento vai ser capaz de fazer a sua carreira evoluir. E existem 3 formas da sua carreira evoluir, e eu quero que você se movimente conforme a tua perna te permitir, tá? Vamos lá. Primeiro, movimento em metros, em quilômetros e em milhas. Você o tempo todo tem que estar pensando quais são os movimentos que eu posso fazer em metros, quais são os movimentos que eu posso fazer em quilômetros e quais são os movimentos que eu sou capaz de dar em milhas. Em metros você pode dar movimentos como esse toda semana, em quilômetros você pode dar todos os meses, e em milhas você tem que fazer pelo menos uma vez por ano. Deixa eu destrinchar o que cada um desses pontos significa. O primeiro movimento que você tem que fazer para a tua carreira evoluir é metros. Sair de casa. Só sai de casa. O que eu acabei de falar pra você? Vai para um cowork, vai trabalhar no cowork. Pô, tem a empresa do meu amigo. Pô, todo mundo. Cara, sabe aquele teu amigo que te chama pra ir lá no escritório dele? E ele fala assim: pô, qualquer dia aparece aí, trabalha aí, tem espaço aí. Vai! Não é um convite? Vai lá. Pô, mas ele é advogado. Irmão, vai. Vai. A primeira oportunidade que você tiver de trabalhar fora de casa, só vai. Só sai de casa. Só isso que eu quero. Esse é o desafio. Esses metros vão fazer com que você conheça algo que dentro do teu quarto você não conhece. Vai ser nesse escritório do teu amigo advogado que você descobre algo do trabalho dele que agrega no teu. Olha a evolução que você já está tendo. Um belo dia tu tá nesse escritório do teu amigo que é advogado e um cliente teu te indaga sobre registro de marca. Adivinha quem é especialista em registro de marca? Advogado. Aí tu vira para ele: pô, me explica um pouco mais sobre registro de marca. Do absoluto nada. Só porque você aceitou o convite de ir pro escritório desse miserável, você pode fazer uma negociação diferente. Você pode responder aquele cliente que tu tá respondendo ali numa mensagem com uma postura de advogado. Sabe por quê? Porque tem um advogado do teu lado. É no coworking que tem um programador do teu lado que pode te falar sobre uma solução que o teu cliente precisa que tu não conhece. Olha como se movimentar em metros já te faz evoluir. Eu posso diminuir isso. Diminuir isso.
Amanhã, Caio, eu não tô me sentindo seguro de amanhã estar trabalhando num cowork. Faz o seguinte, amanhã não trabalha no teu quarto. Vai pra sala. Trabalha na sala. Vai pro quintal. Trabalha no quintal. Você já vai ver. Eu te garanto, faça esse teste e me mande uma mensagem. Me manda uma mensagem. O teu trabalho vai ser colocado em um ambiente tão diferente do que você costuma trabalhar todos os dias, que você vai ver o seu trabalho de forma diferente. Quando eu ainda morava com meu pai, isso eu peguei porque eu li em um livro, esse negócio de trabalhar num lugar diferente da casa, eu resolvi fazer isso. Tu acredita que só de ter saído do meu quarto e parar de ver a minha cama atrás de mim, eu já me senti um trabalhador melhor? Eu já me senti um pouco mais evoluído? E eu comecei a ter aquele costume de quando eu tinha uma reunião, eu ia pra sala. Eu ia pra sala. Bom, não vou fazer essa reunião no meu quarto, não. Eu não quero que meu cliente veja a cama que tem atrás de mim. E aí foi aí que eu comecei a construir aquela mensagem dentro de mim. Mano, talvez essa porra de ficar aparecendo violão, cama, guarda-roupa atrás de mim esteja afastando o cliente que está me ouvindo. Porque na câmera não aparece só eu, aparece o todo. E a gente julga não pelo fragmento, mas pelo todo. Olha que loucura. Metros. Só sai do quarto. Melhor, sai de casa. Bora ver o que vai acontecer. Outra coisa, outro movimento. Uma vez na semana, eu quero que você vá a um lugar novo. Conheça algo novo. Eu quero que você conheça algo novo. Conheça algo novo. Conheça, por exemplo, no seu estado, existe pelo menos a capital e mais uma cidade que poderia ter sido a capital, mas não foi. A maioria dos estados tem isso. Maranhão é. Pô, o São Luís é a capital, mas poderia muito bem ser Imperatriz. Imperatriz poderia ter sido a capital. Faz mais sentido Imperatriz ser a capital porque fica mais centralizado. São Luís fica na ponta do estado. A Imperatriz fica no meio do estado. Todo estado tem isso. Ah, poderia ter sido outro lugar. Pô, vai num evento do Sebrae, gratuito, nesse lugar. Vai com ele. Irmão, esse sentimento de te fazer, de transformar. O que eu tô querendo te transformar aqui? Num explorador. Explorar novos lugares te dá intimidade com lugares que você não tinha intimidade antes. Conhecer museu te dá uma intimidade com arte que você não tinha antes. Conhecer novos ambientes de trabalho vai te dar intimidade com ambientes de trabalho que você não tinha antes. Essa intimidade te permite ficar seguro em momentos que você nem imagina. Eu vou te dar um exemplo, tá bom? Eu vou te dar um exemplo. Você resolve, voltando, por exemplo, você resolve que vai começar. Não consegui um cowork, vou trabalhar em um café. Toda semana eu vou conhecer um café diferente. Toda semana eu vou conhecer um restaurante diferente. Primeiro, você já está conhecendo tipos de negócio diferentes. Segundo, você pode estar aumentando o teu leque de pessoas que estão te vendo em movimento. Você vai virar aquele festeiro sem festa. Você vai virar aquela pessoa que trabalha em lugares diferentes. Pô, o festeiro ele não é admirado porque ele está em todo lugar? Pô, tu vai ser admirado porque o teu trabalho está em todo lugar, pô. Olha que loucura. E outra, conhecer um café, um dia, resolve, o cliente manda mensagem, pô, vamos nos encontrar num café? Já aconteceu isso com você? O cliente fala, vamos nos encontrar num café? Eu conheço um café, cliente. Vai ser o café da Dona Maria. No café da Dona Maria, você já foi umas 3, 5 vezes. Adivinha? O ambiente, você já tem uma intimidade diferente com esse ambiente. A reunião, eu te garanto, ela já vai ser diferente. Ela já vai ser diferente. Outros quilômetros que você pode andar. Cara, quais são as feiras de negócio que estão. Eu não canso de falar isso. Quais são as feiras de negócio que acontecem de todos os meses na tua cidade? Tio Caio, eu moro no interior do povoado. Pô, sai do povoado, vai pro interior, do interior vai pra capital. Quanto isso vai te custar? Vai te custar pegar um ônibus e ir pra capital para um evento de negócio. Sabe o que você vai ter perdido? Talvez algumas horas. Talvez R$ 100.
mas você se colocou na posição de ir para um lugar que você não tinha se proposto aí antes. Vê como é que funciona uma feira de engenharia. Você já foram numa feira de construção? Pô, a quantidade de dinheiro que rola nessas feiras é absurda, amigão. É absurda. Engenharia é duas coisas que movimentam o Brasil: engenharia, construção e agronegócio. O agro, eu tô falando, tá, não é o que bota a comida na mesa das pessoas, mas é o que movimenta o PIB do Brasil. O movimento do PIB do Brasil vem muito do agronegócio e vem muito da construção. Ali pode ter negócio para você. Ali pode ter você chegando, fazendo um stories. Tô aqui numa feira de construção, olhando novos materiais de construção para sinalização. Pô, esse material aqui para fazer a fachada de uma loja é muito mais leve, muito mais barato e do nada tem um cliente te olhando, falando sobre como você estuda materiais para materializar as tuas ideias na fachada dele. Adivinha quem ele acabou de ficar apaixonado por você? Você não só fala de design, mas como você também fala de negócio. Agora é o seguinte, andamos metros, andamos quilômetros. É hora da gente andar algumas milhas. É hora de você sair da tua zona de conforto e ir para fora. Sai do teu estado e mostra para as pessoas, mostra para quem te segue, mostra para o teu futuro cliente que você é uma pessoa capaz de ir ali onde as coisas acontecem, pegar novas ideias e levar para ele no estado dele. Ele não vai precisar fazer isso. Sabe por que você conhece um monte de designer estagnado na tua região e talvez você seja o designer estagnado na sua região? Porque você nunca se propôs a respirar ares que não sejam o mesmo do que os teus colegas de região estão respirando. Se você não sai do teu estado, se você não faz o mínimo esforço para sair do teu estado, você sempre vai consumir aquilo que teu estado traz. E eu te garanto, tem alguém trazendo. E não é você ainda. Se a tua cidade não tem inovação em design, talvez você seja o responsável por levar inovação de design para lá. Você vai conseguir fazendo isso estando lá? Não. Tu vai ter que sair. Pegar esta merda desta inovação e traduzir para o mercado que está lá. Rápido, 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 rapidinho. Coisa de 1, 2 anos. Trazendo essa estratégia de, cara, deixa eu conhecer novas ideias. Deixa eu conhecer novas estratégias. Deixa eu conhecer novos modelos criativos. E vou levar para as pessoas. Porque lá elas não estão sabendo disso. Gente, tem muita coisa que não tá na internet. Pô, o cara tá tudo na internet. Gente, tem muita coisa que não tá na internet. Tá só em feira. Você já, ou por exemplo, ou por acaso, você já viu arquiteto fazendo questão de estar em casa cor digital? Porque ele sabe que as empresas que ele precisa para fornecer novas ideias para ele só vão apresentar aquilo ali em primeira mão, na Casa Cor São Paulo, na Casa Cor Porto Alegre, na Casa Cor Belo Horizonte. Ele sabe que em algum momento aquela ideia vai estar na rua. Em algum momento aquela ideia vai estar na internet, vai estar em algum lugar. Mas sabe o que ele quer? Ele quer ser o primeiro a levar isso para o estado dele. E é por isso que ele é um arquiteto renomado. Sabe por quê? Porque ele resolveu andar algumas milhas. Mano, eu vou fazer um esforço hercúleo de ir nesse raio dessa casa cor. Porque se eu for o primeiro a trazer um novo material, ou um novo mobiliário, ou uma nova forma de pensar cozinha, ou uma nova forma de pensar sala, eu vou ser o arquiteto contemporâneo da minha cidade. Enquanto os outros arquitetos envelhecem, eu estou no futuro. E quando eu tomei essa decisão de ser um designer que não está no passado, não está no agora, mas está no futuro, foi quando eu resolvi andar algumas milhas. Foi quando eu perdi esse... Gente, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu tinha medo de São Paulo. Medo. Esses prédios altos da porra.
Essa cidade esquisita, de gente esquisita, tudo cinza. Meu Deus do céu, como é que anda? E aí eu era super influenciado pela novela, né? Por televisão. E essa cidade que só vive engarrafada. Meu Deus do céu, como é que eu vou? E violência, assalto e PCC. Mano, eu tinha medo de São Paulo, pô. Pô, posse real, eu tinha medo de São Paulo, maluco. Quando eu resolvi, mano, chega dessa merda. Eu vou num evento de designs, do o que doer. Aí eu fui no Pixel Show na época. Pixel Show já não é mais o que era antes, mas na minha época era grandes coisas. Pô, vou no Pixel Show, vou dar meu jeito, pedir dinheiro emprestado. Ó, gente, não. Eu, eu sempre tive uma visão diferente. Eu achava que é aquilo, né? Eu jogava a porra do objetivo lá na frente e dava meu jeito de chegar lá nadando, mesmo que eu não soubesse nadar. Pedi dinheiro, pedi cartão emprestado. Mano, eu quero ir. Eu não tinha. Por que eu pedi cartão emprestado? Porque eu não tinha limite, não. Porque eu não tinha cartão. Eu não sabia nem como fazer um cartão direito nessa época. Tipo assim, como é que tem limite no cartão? Bom, ok, de qualquer forma, pedi o cartão emprestado, paguei o Pixel Show, aí eu consegui pagar eu mesmo a passagem, me hospedei num. Qual o nome desses lugares que hospedam gente e tu dorme num beliche com um monte de outras pessoas, meu Deus? Ai, meu Deus do céu, qual é o nome, Jesus? É um hotel com beliche, tu dorme com todo mundo e o banheiro tipo assim, o banheiro é pra todo mundo. Qual é o nome? Hostel, obrigado. Aí eu me hospedei num hostel, eu fiquei chocado com o preço, porque eu tava procurando hotel, né? Hotel caro pra caralho, maluco. Em São Paulo, né? Perto do evento. Eu falei, pô, hotel muito caro. E que isso aqui, mano? Uma cama? Com um travesseiro por R$ 40 a noite. É aqui que eu vou ficar nessa merda. R$ 40 a noite. E assim eu fui pro Pixel Show. E assim, mano, eu assisti uma palestra que me impactou pra caramba. De um cara que ele tinha uma mentalidade que design para ele era algo que ele fazia porque ele queria construir um mundo diferente através do trabalho dele. E ele não queria que o estúdio dele fosse gigantesco. Inclusive esse cara de Amsterdã. E ele falava, e eu tava com aquele fonezinho de tradutor, ele falava assim, mano, eu abri 4 estúdios. Os 4 estúdios, não, ele tinha abrido, ele abriu até aquele momento 3 estúdios. Cada um daqueles estúdios ficou grande o suficiente para ele não querer mais o estúdio. Aí ele vendia a parte dele e abriu um novo. Aí vinha a Nike, contratava ele ficava gigantesco, ele chega dessa merda, não quero isso aqui. E aí, ele colocou uma frase no telão desse evento que eu juro por Deus, eu voltei no avião, eu só conseguia pensar nessa frase. Ele colocou assim: I live, I die, I live again. Eu vivo, eu morro, eu vivo outra vez. E ele falou: se você tiver essa mentalidade de que o que você acha que é o fim do mundo não é o fim do mundo, que é só uma etapa da sua vida, você vai sentir que até os teus tropeços vão ser poderosos para o teu renascimento. Mano do céu. Quando ele trouxe esse conceito para mim, eu falei assim: foi essa frase que fez valer a pena eu ter estado aqui. Foi essa frase que me mostrou que quem eu sou pode mudar a forma como o mundo vê o meu trabalho. Quais são os conceitos pelos quais eu ando? Quais são os valores que eu tenho dentro do meu trabalho? Pô, eu vi gente apresentando case de palco da Beyoncé, eu vi case, mas mano, o que mais me marcou foi aquele raio daquela frase. I live, I die, I live it again. Adivinha? Foi tão marcante ter andado essas milhas, foi tão marcante ter assistido durante aqueles 2 dias de evento, aquela única frase que tá aqui, ó, tatuado até hoje em mim. Aqui, ó. Eu vivo, ó, tá aqui, tá mais. Eu vivo, eu morro, eu vivo outra vez. E assim, cara, eu tomei um vício, um completo vício, por ser essa pessoa que é contemporânea, que traz ideias novas, que absorve. Irmão, não é só sobre as ideias que tu aprende, as técnicas que tu aprende, a forma como aquele ambiente de prosperidade, pô, é literalmente um espaço de. As pessoas são prósperas, velho.
A pessoa que está no palco, ela tem prosperidade, ela exala prosperidade. Você sai de lá se sentindo mais próspero. As pessoas, elas exalam garra, vontade, e elas falam de como vai ser o futuro da empresa e do projeto com uma garra, que se você não pega aquilo ali pra ti, nada mais pega, mano. Absolutamente nada. Você volta pra casa querendo dominar o mundo. Ao ponto de, mano, eu preciso tatuar isso, velho. Eu quero dominar o mundo. E eu sei que pra eu dominar o mundo eu ainda vou apanhar pra caramba. Talvez eu tenha que morrer umas 5 vezes. Eu vivo, eu morro, eu vivo outra vez. E eu vou falar uma coisa pra vocês que é ainda mais importante, que é um conceito científico do que eu tô falando pra vocês. Pesquisa, coloca essa frase que eu vou colocar aqui pra vocês e pesquisa isso na internet. Isso não é conceito de coach, isso não é não, é conceito físico. Presta atenção. Um objeto que ele está parado, ele sempre tende a permanecer parado. E um corpo em movimento tende a manter o movimento. Empresários em movimentos não gostam de estar perto de pessoas que estão paradas. E pessoas que estão paradas preferem estar perto de pessoas que estão paradas, porque elas são incomodadas com muito movimento. E eu tenho certeza que você já viu isso. Aquela pessoa que fica agoniada. Você às vezes é aquela pessoa que tem é para frente, tá ligado? É aquela pessoa que, pô, tem uma forma diferente de pensar, tá sempre pensando no próximo passo, você tá sempre em movimento. As pessoas que gostam de estar paradas vão ficar agoniadas perto de você, porque o corpo, um objeto parado, sempre tende a permanecer parado. Ele quer permanecer parado. Um corpo em movimento tende a manter o movimento. Empresários precisam estar em movimento. Eles estão em movimento. Adivinha? Ele quer estar perto de pessoas em movimento. Saiba de uma coisa que eu estou falando aqui. A tua DM tem 10 vezes mais chance de receber uma mensagem de contato para prospecção, de contato para transformar uma pessoa em um cliente quando você está em movimento do que quando você está parado. Posta uma foto da tua janela de casa e compara com a foto de você saindo de casa. Compara com a... Sai de casa, faz uma viagem, a tua DM toca mais. Vai no evento de trabalho, tem 10 vezes mais chance de você ser procurado para fechar um negócio com um stories de você em um evento de evolução da tua carreira do que parado dentro de casa. Por quê? Porque aquele movimento o empresário fala assim, pô, adoro movimento, 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 movimento. Pô, olha esse cara aqui em movimento. Pô, vou falar com ele. Simples assim. Vamos lá. Gente, é o seguinte, eu preciso agora passar para vocês três mensagens que são ações atômicas que vocês precisam ter. É ação atômica. A partir de hoje, eu quero que você tenha essa visão, essa mentalidade, essa ideia dentro da tua cabeça, beleza? Toda conversa, presta atenção aqui que eu tô falando, presta atenção, vem cá. Toda conversa sobre trabalho é uma venda. Presta atenção, toda conversa sobre trabalho é uma venda. Só vai mudar o tempo que essa venda vai se concretizar como uma venda. Não é porque tem gente que pergunta assim, tio Caio, eu tive uma reunião com a pessoa, a reunião foi legal, a pessoa perguntou coisa pra caramba, mas ela desapareceu. Pô, não vendeu. Calma. Calma, bebezinho. Bebezinho, calma. Não vendeu agora. Mas a venda, ela já foi feita. Essa pessoa tem muitas, mas muitas chances de voltar. Por quê? E ela tem mais chances ainda de falar sobre o seu trabalho para alguém. Porque o mais importante nessa reunião de negócio não foi o preço que você passou, foi como você se vendeu. E quando você se vende, quando você mostra o teu valor, quando você mostra a tua capacidade, aquilo ali fica marcado na cabeça da pessoa. Ela tem muita chance de voltar. Mas muita chance de voltar. E se ela não voltar, ela manda alguém no lugar dela. Então saiba, não é porque aquela reunião não fechou um negócio financeiramente que ela deixou de ser uma venda. Ok, o Júlio pediu aqui, rapidamente, com essas 280 pessoas que estão aqui agora,
Pegue seu celular, esse é o momento onde você tira uma foto do tio Caio e posta no Instagram e mostra que você já está em movimento. Fechado? Hashtag movimento, ninguém mais usa hashtag. Então eu quero que você poste uma foto agora do tio Caio no seu stories e fala o seguinte, posta assim e bota bem grande, movimento. Movimento, ninguém vai entender absolutamente nada. Mas só essa palavra já acho que ela já dá sorte, tá? Movimento. Tio aqui. Sei que vale a pena, mas você já foi e conseguiu clientes em eventos para empreendedores, seja Sebrae ou palestrantes independentes? Sim, eu já fui em evento de startup, no tempo que startup era moda. Vocês lembram de um momento? Vocês lembram de uma época onde startup era tudo? Startup era fora pra caralho. Tudo era startup pra cá, startup pra lá, startup pra cá. Pois é, eu fui num evento de startups. Adivinha de quem? Do Sebrae. E lá eu fui visitando de stand em stand, ouvindo a história. Não, e aí troca cartão de visitas. Mas o mais importante para mim, mano, nesses eventos, nessa feira, era fazer a pessoa me seguir. Eu só queria que ela caísse na minha teia, a minha teia de vendas. Se eu fizesse ela se interessar pelo que eu estava falando ao ponto dela me seguir no Instagram, para mim já era o suficiente. Porque ela caía dentro da minha teia de vendas, em algum momento, quando ela precisasse de um designer, ela ia se deparar comigo, porque eu já estava lá. Então, para mim, o meu objetivo, quando eu entrava no evento, quando eu estava lá trocando uma ideia no stand, era, cara, eu preciso fazer essa pessoa me seguir. Eu não quero marcar uma reunião com ela agora, eu só quero que ela me siga. Porque lá ela cai na minha teia. Lá caiu na minha teia, meu amigo, é gol. É gol. Ok. Bom, voltando aqui, então já sabe, uma conversa sobre trabalho é uma venda, só vai mudar o tempo que essa venda vai se concretizar em grana, beleza? Então, sempre que você tiver numa reunião de negociação, tenha essa mentalidade. Eu já estou vendendo. Eu já sou algo útil para essa pessoa, tá? Beleza? Não é porque não rolou dinheiro naquele momento que aquilo ali, de alguma forma, é menos poderoso. A segunda ação atômica, o segundo pensamento atômico que eu quero que você tenha é: jamais, em hipótese alguma, subestime o potencial das pessoas que estão ao seu redor. Não, mas esse cara não tem pinta de que tem dinheiro, não. Não faça isso. Não faça isso. Dê atenção, seja atencioso, seja questionador, seja uma pessoa que é interessada pelos outros, independente se a pessoa tem cara de ser empresário ou não, se tem cara de ter dinheiro ou não. Porque possa ser que ela não tenha dinheiro, mas o pai tem. Possa ser que ela não tenha dinheiro, mas o amigo tem. Possa ser que ele não tenha uma empresa, mas o primo tá abrindo uma empresa. Adivinha? Você não deu atenção nenhuma para ela, logo ela não vai lembrar de você. Então, jamais, em hipótese alguma, subestime o potencial das pessoas que estão ao seu redor. Uma parte da intencionalidade daquilo que você vive é, por exemplo, eu olhar para um personal trainer e não subestimar ele como ser humano, pô. Tu já entra aí na Smart Fit. Tu olha para aquele professor. Tu não dá nadinha para ele, né? Adivinha? Todos os dias ele atende centenas de pessoas. Todos os dias ele dá bom dia, boa tarde, boa noite, ajuda, melhora, corrige empresários. Como você subestimou o potencial dessa pessoa, ela nunca vai ser ela nunca, em hipótese alguma, vai se transformar em nada na sua vida. Imagina se eu tivesse subestimado meu querido amigo Adolfo Queiroga. Eu nunca teria feito o meu primeiro projeto internacional para os Estados Unidos. Sabe como é que eu fechei meu primeiro projeto internacional para os Estados Unidos? Foi um projeto de engenharia. Adivinha qual foi o case que eu apresentei para eles que fez o negócio fechar? CAP Engenharia, projeto nacional, me ajudando a fechar negócio internacional. Porque um dia eu resolvi ser interessado naquelas pessoas que estavam numa academia. Porque eu resolvi mudar de academia. Não subestime o potencial das ações que você toma todos os dias. Não subestime nenhuma palavra das ações que eu estou te colocando para fazer a partir de agora, certo? Terceira ação atômica. E essa aqui é imprescindível. É assim, pelo amor de Santo Cristo. Seja serviço.
Sirva. Seja um link. O cara tá te perguntando uma coisa que você não faz. Seja o cara que conecta ele com quem faz. Pô, tu tá conhecendo pessoas, tá falando com pessoas. Lembra? Pô, no coworking eu conheci um programador. Esse cara não precisa do que eu faço, mas eu conheço alguém que ajuda. Seja o link. Pô, eu conheço alguém que pode te ajudar. Vou te passar o contato agora. Melhor, não vou só te passar o contato, não. Eu vou falar com ela antes que você vai ligar para ela. Já vou falar um pouco sobre o desafio para ela, para que quando tu ligar para ela, já esteja inteirado do que é para fazer. Seja um link. Caio, mas pô, não gerei dinheiro nenhum para mim nessa transação. Adivinha? A porra do programador. 5 meses depois, te liga. Mano, pô, eu quero te indicar um trabalho aqui, velho. O cara tá me pedindo um site, mas ele ainda precisa fazer a marca. Eu não faço marca. Tu pode fazer e depois eu assumo essa parte do digital? Maravilha. Gratidão, velho. O cara teve gratidão porque em algum momento você foi um link para ela. Agora é a chance dela ser um link para você. Seja solução. Velho, não é exatamente o que eu faço, mas eu posso ajudar a resolver. Eu vou trazer a solução para esse filho da mãe. Pô, Caio, foge, mas eu sei como, eu sei ajudar. Eu consigo ajudar nessa parada aqui. Seja uma solução. Eu sempre fui um cara que ali, quando eu estava no meio da faculdade, eu já contei essa história 1 milhão de vezes. Eu fui trabalhar como diretor operacional de uma gráfica. E lá eu trabalhava muito com pessoas. Eu tinha muita liberdade para poder fazer aquelas pessoas melhorarem o trabalho delas. Tanto que eu era responsável por contratar pessoas para essa empresa. Então eu sempre fui muito interessado em RH, em perdão, em aperfeiçoar trabalho, em aperfeiçoar pessoas, entender que pessoas que fazem um negócio. Pô, quantas e quantas vezes em bate-papo com o meu cliente, ele falou, pô, eu tô com um problema e tal, com essa pessoa, pô, eu posso dar um treinamento para elas. Eu posso dar um treinamento de como elas podem servir melhor a essa marca para que essas marcas, saca? Velho, eu não sou treinador de equipe. Mas mano, às vezes eu dava uma louca assim, cara, eu vou ajudar esse cara. Ele tá falando de uma dor dele que tem dentro do negócio dele, que não tem nada a ver com design, tem a ver com pessoas. Pô, eu vou me oferecer. Ia lá e dava certo, velho. Eu já dei treinamento dentro de barbearia para barbeiro, de como barbeiro pode ter um relacionamento melhor com o cliente, velho. Pô, isso fica marcado. E a pessoa sabe. E eu nunca cobrei nada por isso. Não. Se não é o que eu faço, eu não tenho como cobrar. Não, eu vou fazer porque eu gosto do teu negócio. Eu vou fazer porque eu vejo que eu posso ajudar. Cobrar, não vou cobrar, não. Não vou cobrar, velho. E isso fica marcado no empresário. Pois filha da puta fez a marca, ajudou a gente, tá perto, é parceiro. E até treinamento pra minha equipe de atendimento ele deu, velho. Olha que loucura. Olha que loucura. Eu acho que ninguém nessa internet de meu Deus vai em algum momento dar uma dica dessa pra você. Mas, e pra fechar aqui, ó, seja conhecimento. Eu falo diversas vezes, vocês não podem só estudar e aprender sobre design. Isso vai ser a tua cova. Seja conhecimento amplo, geográfico, histórico, político, mercadológico, pessoal, tudo se intere. Seja aquele ser humano que é uma biblioteca de ideias, uma biblioteca de informações. Você pode não saber informação como um todo, mas qualquer assunto tu entra. Meu irmão, não tem uma roda de conversa que eu não consiga acrescentar de alguma forma aquela conversa. Não tem uma roda de empresário. Pode estar falando sobre a porra que for. Eu sei como acrescentar aquela conversa. Seja conhecimento, não só sobre o que você faz, mas sobre garrafa d'água. Você sabe alguma coisa sobre garrafa d'água? Se não sabe, procura saber. Porque em algum momento pode ter uma roda sobre garrafa d'água, velho. Pode ter um papo sobre garrafa d'água. Você consegue agregar de alguma forma aquele bate-papo. Vamos fazer uma revisão, né? Um resumo, uma revisão de tudo que a gente viu aqui, beleza? Vamos revisar? Vamos revisar. Lembra, no final dessa live, eu vou disponibilizar para vocês. Hoje a gente falou sobre prospecção, mas eu sei que dentro da prospecção, a última etapa é venda. E eu tenho uma aula só sobre venda.
Então, no final dessa live, eu vou entregar para quem ficar até o final. Se você ficar até o final, eu vou te dar mais de 1 hora de aula sobre venda. E é uma aula que está dentro da plataforma do VDP. Então, tem alguém pagando por isso. Então, valorize isso, tá? Tudo que você vai ter que pagar é estar até o final com a gente. Primeiro, venda ativa não funciona para serviço que precisa de relacionamento. Porque você não faz relacionamento quando você precisa fazer venda para pessoas que talvez não estejam querendo o seu trabalho. Venda é a última etapa do processo de prospecção. Eu sei que é importante e eu vou te ajudar com isso também. Prospecção é sobre converter uma pessoa em um cliente. As pessoas são pessoas, ninguém nasce cliente. Prospecção é sobre converter uma pessoa normal em um cliente. Então, se você tratar as pessoas de forma normal, como pessoas e não como sacos de dinheiro que você tem que pegar para você, a sua vida vai ser muito mais tranquila e você vai ser visto com melhores olhos para quem está à sua volta. Prospecção ativa é uma escolha difícil de tomar porque vai precisar mudar muita coisa na sua vida. Hoje eu falei sobre o método MOT, que é o método de prospecção ativa, que é sobre a tua teia de vendas, é sobre ocupar espaço e estar sempre em movimento. Mano, tomar a decisão de ser essa pessoa que está sempre em MOT, você vai ter que sacrificar coisas que você não gostaria de ter sacrificado, mas é por um bem maior. É pela tua caixinha de sonhos que você quer abrir lá na frente e saber que deu tudo certo. Viva a sua vida normalmente. Eu não tô pedindo para você tomar café de... vive a vida. Você precisa continuar se alimentando, você precisa se cuidar, você precisa se alimentar, você precisa ter conhecimento. Eu só quero que você tenha mais intenção nisso. Quando você for se exercitar, saiba por que você está fazendo isso e como isso impacta no teu trabalho. Quando você vai se alimentar, onde é que você está se alimentando? Como que aquilo ali pode te agregar para o teu trabalho? Quando você está adquirindo conhecimento, teu conhecimento é só de design, você está adquirindo com intenção outras coisas que vão te ajudar na tua prospecção ativa, certo? Muito importante, monte a sua teia de vendas, ocupe espaços e movimente-se. Essa tríade mote, é tudo que eu precisei fazer durante toda a minha carreira para que eu tivesse sucesso nela e o sucesso que eu tenho hoje, certo? Gente, dito tudo isso, essa é mais uma aula que a gente tem extra dentro do VDP. Extra dentro do VDP.